Olá, meus alunos do segundo ano AIBER, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Tia Soraya hoje trouxe para vocês uma aula de ciências e nós vamos falar sobre a luz solar. Lembrando que na aula passada nós falamos sobre os tipos diferentes de solo e também fazendo uma recordação rápida sobre esta unidade que nós estamos estudando sobre elementos que contribuem para uma qualidade de vida de todos os seres vivos, não é isso? Então já falamos da água, já falamos do solo e agora nós vamos falar deste tão importante elemento que é a luz solar. Mas antes de falarmos sobre este assunto tão importante para todos nós, eu quero também falar de outro assunto bem igualmente importante e que é um momento que nós precisamos estarmos bem atentos sobre esta pandemia do Covid-19. Eu peço ajuda para vocês que são pessoas especiais para cuidar melhor dos nossos pais, dos nossos avós. Como assim, professora? O que é que eu vou fazer? Você vai aconselhar, observar, orientar. Então, vamos lá. Só deixa teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó sair de casa quando necessário. Aconselha, vovó, não sai não, mamãe, não sai não. E se for necessário sair, faz uso da máscara para que nós possamos estar cada dia mais longe desse vírus terrível que traz tanta dor e sofrimento. Nós precisamos nos unir, mas nos unir, sabe de que forma? Cada um na sua casa, não recebendo amigos, por mais que nós os amemos, não recebendo familiares, por mais que tenhamos muito amor e carinho por eles, mas é para nos proteger, para proteger quem nós amamos, tá certo? Então não esqueça das orientações que nós sempre falamos com vocês, a lavagem das mãos corretas, não está colocando a mão na boca, no nariz, nem nos olhos, não é? Sempre que for ao supermercado, aquela sacolinha, retirar dos alimentos, para que ela não venha com a contaminação do vírus. Alguém pode espirrar por lá e trazer o vírus para casa na sacolinha, ou ao pegar, não é isso? Fazer a higienização de todos os produtos antes de guardar na geladeira, nos armários e principalmente isolamento social é o mais importante. Sabe quem é que leva o vírus de um lado para o outro? Os seres humanos, porque um viaja, o outro sai e aí tá levando o vírus para lá e para cá. E nós precisamos deter esse vírus o quanto antes para que nós possamos voltar à nossa vida normal e sermos também muito felizes com a nossa liberdade, tá bom? Posso contar com vocês? Eu espero que sim. Então, na certeza de que contarei com vocês para este processo de aconselhamento e observação das pessoas que amamos, vamos continuar nossa aula falando do nosso projeto do Dia das Mães. E hoje eu trouxe para vocês o nosso planejamento hoje. Lembra que nós falamos que o nosso projeto consiste em cada dia fazer algo diferente para a mãe. E agora nós vamos fazer o coração. Então, o coração é simples, você vai recortar e ele vai ficar, dessa forma aqui. E você vai declarar o seu amor, dizer o que é que você quiser para sua mamãe através desse belíssimo coração. O que é que você vai precisar? De uma tesoura sem ponta para não se machucar e uma folha de papel, um pedaço, não precisa ser a folha completa. Esse aqui é uma folha A4 na cor rosa, porque eu já tenho em casa. Veja aí o que é que você tem em casa e você vai pegar apenas um pedaço, o pedaço que você quiser fazer o tamanho do seu coração. E para fazer neste tamanho aqui, um pedacinho desse tamanho, ele tem mais ou menos 5 centímetros de altura, tá? E aqui eu cortei a folha, tá? Uma tira da folha, dobrei ao meio, fiz o vinco, tá? Aí levei ao meio novamente, fiz o vinco, ficou dessa forma. Levei ao meio novamente e fiz o vinco. Ele vai ficar assim, cerca de 3 centímetros de largura. Agora é só cortarmos. Olha só, você vai fazer o seguinte, você está vendo a parte dobrada, você não vai começar por aqui, tá? Você vai começar por este outro lado que tem, as partezinhas abertas. E você vai fazer um corte assim, na diagonal.
Então, ó, vamos lá? Cortando aqui. Vai ficar desta forma, tá certo? E aí, aqui em cima, você vai fazer um semicírculo. Não pode chegar até essa partezinha aqui, porque senão os corações não vão ficar juntos. Você vai fazer um semicírculo, tipo assim, ó. Deixando uma partezinha, ó, aqui sem recortar. Então, vamos separar aqui o que nós recortamos. E aí, o coração vai ficar, ó, um coração. Cada vez que você dobrar, ele vai ficar diferente. Olha que legal esse aqui, tá? Você vai dobrar os corações. Olha que legal. E ele vai ficar com essas duas metades. Você vai escrever aqui e você vai fechar sobre as escritas, ó. Vai ficar como uma portinha. E você vai escrever nesses corações todos aqui dentro e vai entregá-lo para a mamãe, tá? Declare bem o seu amor porque ela merece, tá bom? Então, coloca lá tudo que você quer dizer para a mamãe e dá um abraço, diga que a ama, tá? Dá todo o seu carinho para ela, porque isso é muito bom para todos nós, tá certo? Então vamos lá para o nosso livro didático, na página 36 da disciplina de ciências, nós temos o título Luz Solar. Como percebemos a luz solar? E já é hora de levantar. Por quê? Porque o sol apareceu. O sol é responsável por iluminar e aquecer o planeta. Além disso, faz com que existam dia e noite. E a noite, até mesmo as estações do ano. Olha que legal. Vamos entender como a luz do sol procede dentro de tudo isso? Então vamos lá. A importância da luz solar para os seres vivos. A luz do sol é necessária para a existência da vida na Terra. Que legal! Pois é o seu calor que mantém o planeta aquecido. Essa parte do calor já pôde ser debatida quando nós falamos sobre o efeito estufa. Se não fosse os gases da atmosfera, os raios solares esquentariam muito o dia e a ausência deixaria a noite congelada. Lembra quando nós falamos sobre o efeito estufa? Quando tem os gases que protegem a Terra, mas ela deixa passar alguns raios. Esses raios vêm para a Terra, aquecem e voltam. Uns retornam e outros ficam circulando no nosso planeta para trazer o aquecimento necessário para uma condição de vida dos seres vivos. Se isso não existisse, de dia seria quente demais, impossível para uma vida normal, né? E à noite tudo ia ficar congelado pela ausência dessa temperatura que o Sol deixa no nosso planeta. Vamos lá, continuando? A luz solar é essencial para que as plantas possam viver. Elas se utilizam dessa luz para produzirem seu próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Olha que interessante! Vocês sabiam que a planta produz o seu próprio alimento? Eu sei que alguns sim, mas tem outros que não. Então vamos descobrir como isso acontece? Na fotossíntese, as plantas usam água, sais minerais que elas tiram do solo. Lembra que toda plantinha tem a raiz que ficam dentro da terra, não é? Então, através dessas raízes, ela retira água e sais minerais. Gás carbônico também, ela absorve através do ar e a luz solar que ela capta pelas folhas. Então, olhem só, o que acontece de tão legal? Está lá a planta, né, que está no solo, suas raízes por dentro vai captando água e sais minerais, as suas folhinhas vai captando a luz solar e também gás carbônico que retira do ar. E aí, esses elementos, ela produz algo chamado de glicose, que é um tipo de açúcar e que alimenta a planta para que ela cresça.
O mais bacana ainda é que elas também produzem o gás oxigênio, que nós e outros animais usamos para respirar. Então, este ar que nós respiramos é o oxigênio e as plantas, produzem isso. Vamos ver nesse quadro aqui. Observem, a luz solar que incide sobre a planta, tá? Aqui embaixo nas raízes, ela tá retirando a água e os sais minerais. Aqui ela recebe o gás carbônico e coloca para nós o oxigênio. Então, nesse processo todo, produz seu próprio alimento, fazendo com que ela cresça nutrida e linda, não é? Vamos lá. Usos da luz solar pelo ser humano. A luz do sol também é muito importante para os seres humanos. Precisamos de uma substância chamada vitamina D. Olha que legal! Essa vitamina D, olha onde nós conseguimos para o nosso organismo. Que é produzida pela nossa pele quando exposta à luz solar. Essa vitamina é responsável, entre outras coisas. Ela tem muitas responsabilidades no nosso organismo. Mas a principal delas é aumentar a absorção de ferro e outras substâncias de cálcio pelo nosso organismo. E com isso fortalecer os nossos ossos e dentes. Olha que legal! Vale a pena lembrar que a exposição diária ao sol para a produção dessa vitamina deve ser sem o protetor solar, mas para isso nós precisamos nos expor em horário correto, para não trazer problemas para a nossa saúde. Então, tempo: cerca de 15 minutos para pessoas de pele clara e de 1 hora para pessoas de pele negra. Então, quem tem a pele clara só vai ficar 15 minutinhos, já consegue fazer essa produção. Mas quem tem a pele mais escura, a pele negra, precisa de 1 hora de exposição solar. O horário deve ser antes das 10 horas da manhã e depois das 16 horas, que nós vamos conversar sobre isso. Então, eu não sei se vocês já ouviram a mamãe, a vovó ou alguém da sua família dizer assim: o sol da manhã é saudável. Isso mesmo. Até às 10 da manhã, nós recebemos a luz do sol e nós produzimos essa vitamina maravilhosa que nos faz viver com qualidade de vida. Após as 10 horas da manhã, nós precisamos ter cuidado, precisamos usar protetor solar para proteger a nossa pele pela incidência mais forte do sol, tá certo? E aí, nós só podemos retomar a essa exposição solar sem a proteção após as 4 horinhas da tarde, né? Às 16 horas, que nós vamos também fazer a produção da vitamina D com responsabilidade e com saúde, tá bom? Vamos lá. Além disso, alimentamos-nos de diversas plantas que dependem da luz solar, como alface, rúcula, cenoura e da carne de animais que também comem plantas. Então, quando nós, por exemplo, sentamos à mesa e vamos comer, por exemplo, carne de boi, né? É tão gostoso, mas esse animal, ele se alimenta de quê? De plantas, do capim. E esse planta precisa da luz solar. E veja, tá vendo como é importante. Outra forma de uso é converter a luz solar em energia elétrica, utilizando os painéis solares, essa energia que não causa danos ao meio ambiente. Nós precisamos proteger o nosso meio ambiente, que já foi tão devastado, tão prejudicado, né? E aí, essa nova forma, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de presenciar, em cima das casas, essas placas, né, que são chamadas placas solares, elas captam os raios solares e transformam em energia elétrica e faz com que as luzes se acendam e todos os equipamentos dentro da casa possam ser utilizados
através da luz solar. E essa luz, ela não traz nenhum malefício para a nossa natureza tão belíssima. Viu como tudo está relacionado? Nós precisamos das plantas e dos animais e todos precisamos dos elementos do meio ambiente para nos desenvolvermos. Essa linda organização feita pela natureza deve ser sempre respeitada, né? Então, nós sempre estamos dependendo de outros elementos para termos qualidade de vida. Então, como nós precisamos preservar essa natureza, né? Nós vamos ver agora como preservar os ambientes. Conforme estudamos, o ar, a água, o solo e a luz solar são elementos indispensáveis à existência da vida no planeta. Olha, gente, a palavra indispensável. Então, ela não dispensa. Nós realmente precisamos desses elementos para sobreviver. Não só os seres humanos, mas plantas e animais. Sendo assim, é essencial que nós o preservemos. E como isso pode ser feito? Vamos ver. Como cuidar do ar? As indústrias, os automóveis, as queimadas das florestas poluem bastante o ambiente com produções de gases tóxicos, tá? Esses poluentes que pode refletir enormes danos para os seres humanos e para os seres vivos, inclusive para nós. Então, vocês estão vendo a fotografia? Olha como o céu está de poluição através das fábricas, das indústrias. Olha a poluição emitida pelos carros, aquela fumaça preta. Então, essa poluição, ela é muito nociva, ou seja, é muito prejudicial à saúde dos seres vivos. Como ações que cada um de nós pode fazer para reduzir a poluição do ar? Nós vamos citar algumas. Evitar usar automóveis para distâncias pequenas, buscando andar mais a pé, de bicicleta, ou usar transportes coletivos como ônibus ou metrô. Na nossa cidade nós não temos metrô, né? Mas na nossa cidade nós ainda podemos andar a pé, de bicicleta, né? Para evitar que esses meios de transporte como carros, motos, eles produzam esta poluição, tá certo? O segundo ponto diz assim: usar equipamentos que reduzam a liberação de gases poluentes, como filtro nos carros e nas chaminés das indústrias. Então, as indústrias devem ter uma chaminé que diminuam essa poluição, né? E nós precisamos, os donos de carro, fala aí com o papai, com a mamãe, para colocar filtro nos carros para reduzir essa poluição. Terceiro pontinho, não jogar lixo nos terrenos baldios e nem colocar fogo em lixo para que não haja incêndio. Então, isso aí nós podemos fazer. Quando nós formos na rua, estamos chupando uma bala, comendo um salgadinho, uma pipoca, esse lixinho coloca no seu bolso, na sua mochila, leva para casa e coloca no lixeiro. Ou então leva até onde tiver uma lixeira na rua e coloca dentro. Evita jogar na rua, solto ao vento, nos terrenos baldios, né? Para que diminua essa poluição. Promover o plantio de árvores, né? Nossas árvores estão sendo destruídas, então nós podemos planejar plantios de árvores de pequeno porte, se o nosso terreno é pequeno. Se nós temos uma área maior, a gente pode planejar árvores maiores, contanto que nós podemos também contribuir para isso. Incentivar a preservação das florestas, gente. É muito importante a floresta para todos esses elementos indispensáveis para a nossa vida. E agora nós vamos ficando por aqui.
tá? Vou passar para vocês uma pesquisa. Eu quero que vocês pesquise como se dá a fotossíntese, desenhem uma planta que vocês escolherem, façam os desenhos com as setinhas indicando este processo, tá? E mandem para mim, para que eu possa averiguar a sua aprendizagem, a sua compreensão do nosso conteúdo de hoje. E não esqueçam, aqui na plataforma também teremos algumas questões para a fixação do nosso conhecimento. Então, que Deus abençoe a todos e que nos guarde no seu santo amor e até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tchau!